Bom dia, respeitosa! Como você está? Nesta manhã de terça-feira, nosso primeiro repartir da semana. Lembrando que temos 2 encontros, toda terça e toda quinta, às 8h30 de Brasília. Bom dia, bom dia! Na verdade, o meu intuito era que fossem apenas 4 semanas, porque é o período que eu estou fazendo o devocional com o Clube A, com as meninas do Clube A, né? Então, todos os dias eu vou entrar ao vivo com elas, pra gente ter esse momento. E aí eu falei, vou aproveitar para fazer as lives lá no Instagram junto com nesse período. E as lives devocionais já finalizam agora, no final desta semana, mas não pretendo finalizar esse encontro nosso aqui porque eu acredito que ainda tem muita coisa para repartir, então eu não posso parar até segundo as ordens do meu chefe, que é o Espírito Santo. Então a gente continua aqui, tá? Essa semana, na próxima, sem data para terminar. Quero estar constante aqui com vocês. Então, como você já sabe, é um momento de repartir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para ajudar no seu desenvolvimento, para ajudar no seu amadurecimento, conhecer mais a si mesma, conhecer mais ao Senhor e viver essa vida abundante, plena aqui e agora, porque a vida que o Senhor Jesus trouxe não é para amanhã, é para agora. E vamos seguindo conforme Ele conduz, tá bem? Falando nisso, falando sobre vida abundante agora, recentemente eu aprendi que essa vida no original, quando Jesus disse eu vim para trazer vida e vida em abundância, é que ele veio trazer. Normalmente nós temos uma ideia de que vida em abundância, então eu terei muito dinheiro, viverei, enfim, numa chácara com muitas coisas e terei muitas posses e uma família toda linda, feliz e parará, parará. Nada disso. Tudo bem, pode acontecer. Mas não é sobre isso. Quando ele diz vida em abundância, ele se refere a uma vida de Deus, que é Zoe no original. Bom dia, Patrícia! E essa vida, Zoe, é Deus conosco. Ele veio trazer a vida em abundância, ele veio trazer Deus. Ele veio trazer esse livre acesso ao Pai. Então, quer dizer, tendo o Pai em nossas vidas, nós temos uma vida em abundância, porque é a própria presença do Pai dando sentido às nossas vidas, trazendo alegria, trazendo satisfação, trazendo realização para nós. Então, sim, o Senhor Jesus trouxe uma vida em abundância, que é a própria vida do Pai, é a própria presença do Pai habitando em nós através do Espírito Santo. E nós também podendo ter um contato livre, um acesso livre com Ele. Então, desfrute dessa vida em abundância, porque ela é para agora, não é para amanhã, é para agora. É isso que precisa estar ardendo no nosse coração. Senhor, então eu quero viver essa vida abundante. E essa vida abundante é a Tua presença. É o Senhor. Então vambora que eu quero, né? E eu normalmente deixo espontâneo, não trago nenhum roteiro para as lives do Repartir. E normalmente eu acabo me lembrando do assunto que nós conversamos nos stories, porque tá fresquinho ali e eu acredito que se encaixa muito com essa palavra inicial aqui, de viver a vida em abundância, de viver a presença do Pai, né? Eu perguntei nos stories recentemente, aliás, tem umas 2 semanas que eu fiz essa pergunta,
sobre se as pessoas acreditavam, né, que era possível viver uma vida sem preocupações, sem aflições, sem ansiedades e tal. E muitas disseram, eu tenho minhas dúvidas. Outras disseram, eu creio e quero viver, quer dizer, ainda não vive. E pouquíssimas, né, disseram, eu já vivo assim. E aí ontem eu trouxe de novo esse assunto ali para os stories, conversando sobre... a pergunta foi, uma filha de Deus, ela vive ansiosa? Uma filha de Deus, ela vive com medo? Ela vive preocupada? E aí muitas disseram que sim. E eu falei, opa, tem um alerta aí, porque... Não. Aí eu refiz a pergunta, eu falei, Jesus, ele vivia com medo? Ele vivia ansioso? Ele vivia preocupado? Aí a galera já foi mais assim, realmente, não, né? Mas aí, é óbvio que veio uma discussão ali no direct, né? Que é muito importante, eu sempre deixo bem aberta, assim, pra quem quiser discordar de mim, tá tudo certo. O discordar é muito bem-vindo, porque a gente pode vir com um diálogo, então sempre fique aberta a discordar de alguma afirmação que eu tenha feito, tá? E aí eu conversei com a pessoa, veio dizendo, né, Su, mas a verdade é que o Senhor, ele ficou ansioso, ele sofreu lá no Monte das Oliveiras, né, antes da crucificação. Ficou ansioso, angustiado, né, e tal. E de fato, isso é um fato, né, ele ficou mesmo, mas eu falei, tá, mas você tá citando um único exemplo em que Jesus ficou ansioso, sentiu medo, porque ele estava prestes a cumprir aquela missão dele, e que é levar o pecado sobre si, o pecado da humanidade sobre si. É óbvio que ele ficaria, né? Ele experimentou com certeza uma sensação assim terrível. Mas aí eu perguntei, tá, mas e no dia a dia? E no cotidiano? Porque não dá pra pegar aquele exemplo. Por quê? Porque ninguém vai sentir aquilo lá nunca na vida, minha filha. Né? Porque ele já sentiu por nós. Nós não precisamos vivenciar aquilo mais. Agora, na vida cotidiana. Porque o problema é que uma galera, porque você só vê isso no Instagram. A gente reclamando, cansada, desanimada, não sei o quê, inclusive cristãos. Aí você vê essas pessoas sentindo preocupação, ansiedade, perturbação o tempo todo. Por quê? Porque o salário diminuiu. Porque o filho ficou com gripe. Porque, você tá entendendo o que eu quero dizer? No dia a dia, bom dia, Vê. No dia a dia, a pessoa tá perdendo a estribeira, perdendo o chão, porque as coisas estão instáveis. Então, tá tudo distorcido, não. E aí eu, né, expliquei isso pra respeitosa que veio falar comigo no privado. E ela falou, nossa, é verdade, eu preciso mudar a minha mentalidade. Por quê? Porque a gente tá acreditando que a vida aqui agora é isso, é preocupação, é dor. Uma vez eu escutei outra pessoa falando assim, mas aqui a vida aqui é assim mesmo, é todo dia um peso, é todo dia um fardo, esse mundo é mau e parará. Eu falei, gente, mas é por isso que a pessoa não anda pra frente. Anda pra frente. Por isso que a pessoa não se desenvolve, não sai daquele lugar. Porque tá achando que é assim, e não é. Não é. Lembra que eu falei? Zoe está sobre nós. Vida de Deus está sobre nós. Vida abundante está sobre nós. É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos faz uma vida, que nos faz vivenciar uma vida abundante. Eu não estou falando de todo o seu entorno estar fluindo conforme você deseja. Não. Eu estou falando de uma mente e de um coração transformados que acessa esse lugar.
O que me faz pensar no Éden? O que me faz pensar na criação? Como é que Adão e Eva viviam antes da queda? Eles viviam preocupados? Eles viviam ansiosos? Eles viviam com medo? Não, não viviam. Porque esse é o plano original do Pai. Ninguém precisa viver com medo, ninguém precisa viver ansioso, ninguém precisa viver preocupado. Aí você vai dizer, tá, Suelen, mas é fácil ser assim lá no Éden, no paraíso, né, num lugar propício, pois eu vou te instigar. Quando foi que a vergonha e o medo surgiu na vida de Adão? Depois que ele cometeu o pecado. E onde é que ele estava quando isso aconteceu? Estava no Éden. Estava ainda no lugar propício, no lugar perfeito, no paraíso. Só que o que mudou? Nada tinha mudado ainda. Entenda, ele foi lá, desobedeceu, comeu do fruto. Aí ele começou a sentir vergonha da esposa, da Eva. Depois ele sentiu medo e vergonha do Pai, de Deus. E ele ainda estava no paraíso. Porque nada no físico mudou, mas mudou aqui e mudou aqui. No paraíso, Adão sentiu medo, ficou ansioso, ficou preocupado. Porque o que tinha mudado? Aqui e aqui. E aí você vai dizer, Suelen, lá, mas era o paraíso, aqui é o mundo, é cheio de aflições, cheio de desafios. Nananina, não. Não estamos falando mais do entorno. Estamos falando daqui e daqui. Por isso que eu parei de falar com as mães. Especificamente com as mães. Porque agora é com a filha. Agora é com a filha. Enquanto nós não tivermos clareza sobre ser filha amada do Pai, a gente vai viver essa vida. Ó céus, preocupações, ansiedade, conta pra pagar, menino que tá doente, não sei o que, diagnóstico de uma doença, de uma enfermidade, e aí vai. Fulana tem, eu não tenho, sabe essas coisas? E fica, alimentando essa mentalidade órfã. Não somos órfãos. Temos um Pai. Temos uma vida abundante, que é a própria presença do Pai em nós. Então não importa o entorno. É aqui e aqui. Uma mentalidade de filha. Nós precisamos cultivar essa mentalidade de filha. Amém? Tá fazendo sentido pra você? É forte, né? Mulher de Deus. Essa mensagem tem me consumido nos últimos meses. Porque até então eu estava lá, ainda com essa mentalidade de que o meu entorno tinha que ser conforme eu desejo. As coisas têm que sair como eu desejo para eu me sentir amada. Isso aqui não deu certo. O Senhor não me ama. O Senhor prefere a fulana, mas não prefere a mim. Gente, quanta distorção. Quanta distorção. Aí quando eu entendi que o Senhor trouxe essa vida em abundância, e é o Senhor, eu quero reforçar isso, o Senhor é a abundância em nós, ok? Quando Ele trouxe essa vida em abundância, eu entendi que eu podia viver aqui e agora, não numa próxima vida, agora, essa vida abundante. Eu falei, então eu quero Jesus. Então eu coloco diante do Senhor a minha mente, o meu coração, porque eu quero essa transformação. Eu quero enxergar isso.
Porque senão, voltando lá para Jesus, na história, né, no fato dele ter ficado ansioso em relação ao Getsemane e tal, ele seria contraditório com a própria palavra. Porque lembra que ele disse, vocês andam ansiosos aí. Não, não precisa ficar ansioso. Olhe para os pássaros, olhe para os lírios do campo. Eles não fazem nada por isso. E o Senhor, o Pai deles, mantém a vida deles. Eles não ficam preocupados, eles não ficam ansiosos. Então, quer dizer, se o Senhor Jesus disse para nós não vivermos ansiosas, por que é que estamos vivendo? Por quê? Por quê? Porque ainda estamos lutando contra essa mentalidade. Com a mentalidade lá do Adão, na separação, né? Ainda estamos lutando contra essa mentalidade de que eu sou uma órfã carente e eu preciso trabalhar até me lascar para poder adquirir alguma coisa e então eu serei feliz. Mulher, a gente já sabe onde vai dar isso. A gente já sabe. Porque a gente já escutou um monte de gente que chegou lá no topo, chegou no topo e viu. Tá, mas e aí? É isso aqui? A vida é isso aqui? É só isso aqui? Aí tá lá, cheio de dinheiro e sem paz, sem perspectiva de vida, sem propósito. Pra quê? Pra quê? Então, se a gente viu que deu ruim na vida do coleguinha, agora é hora de despertar. Sair dessa mentalidade de órfão, acessar essa mentalidade de filha amada. De que no Pai temos tudo o que precisamos. No Pai, na presença do Pai, temos tudo o que precisamos. E não é... Amada, respeitosa, deixa eu te ajudar aqui. Porque eu sempre escutei essa frase. Em Deus eu tenho tudo que eu preciso. Mas, entenda, não estamos falando de recursos físicos. Não estamos falando de recursos naturais, de recursos perecíveis. Eu estou falando que na presença do Pai, a sua mente, o seu coração viverá em paz. Viverá repletos. Viverão, né? Coração e mente. Viverão plenos com essa consciência de que você é amada, de que você é plena nele. Percebe? É contra o que o mundo diz. É contra até que muitos religiosos dizem que você é cabeça e não cauda. Você tem que estar por cima. Você tem que ter a melhor casa da rua. Acredito que eu já escutei isso. Enfim. Amém. Também já fui ignorante. Então tem que ter paciência com os meus irmãos. Mas veja, não é sobre isso. Ok, o pai é um bom pai. Ele dá presentes aos seus filhos. Amém, com certeza. Mas o que eu quero dizer, o nosso coração não pode estar aí, porque senão a gente vai estar patinando ainda na mesma mentalidade. De que falta alguma coisa. Jesus, eu te amo, o Senhor é suficiente, mas assim, o Senhor sabe que eu queria um filho, né? Não falo isso, não falo. Senhor, o Senhor é suficiente. Com filho, sem filho. Com uma casa lá na cidade que eu quero ou sem a casa. Não é isso que faz a minha felicidade. Não é isso que traz alegria para o meu coração. Pela primeira vez, respeitosa, você sabe que, não sei quanto tempo você acompanha meu trabalho aqui. Eu estou aqui na internet tem uns 6 anos, né? Trabalhando com outras coisas e nos últimos 3 focada no desenvolvimento pessoal mesmo. E nunca foi como agora. Eu sempre estive em busca de dinheiro. Eu sempre estive aqui na internet em busca de dinheiro.
Porque isso vai me dar felicidade. Isso vai me pôr numa posição social que vai me dar destaque. Que... Olha. E é legítimo, ok, querer trabalhar, querer ter sucesso profissional, querer ganhar dinheiro, tá tudo bem com isso, não tô condenando isso, por favor. Mas onde está o coração? Meu coração estava no dinheiro. E eu fiz essa confissão para o Senhor. Eu falei, Pai, eu não te amo acima de tudo, mas eu quero te amar. Como é que eu faço? O que eu preciso fazer? E aí ele foi me ensinando. Tomar essa consciência de que eu sou amada, de que eu sou plena nele, de que eu não preciso mais nada nessa terra. Que se eu estivesse debaixo de uma ponte, escuta o que eu tô falando. Se eu estivesse debaixo de uma ponte, eu poderia ali ter uma vida plena e abundante. Que eu não tivesse mais nada nessa terra, posses nenhuma, objeto, nada. Eu poderia viver plena, porque é aqui e aqui que a gente muda, que a gente vive a abundância. E aí, obviamente, não ficaria debaixo de uma ponte, porque, né, uma pessoa que tem uma mentalidade abundante, ela multiplica tudo. Mas começa por aí, começa na nossa mente e no nosso coração. Então não, minha amada, não podemos viver aflitas, preocupadas, ansiosas. Isso não provém do Pai. Isso não pertence a uma filha amada do Pai. Não. Como que eu faço isso, Suelen? Cultivando essa mentalidade. Como que a gente se preocupa com o amanhã? Não tem por que preocupar com o amanhã, até porque o amanhã nem existe. Como assim? Não, o amanhã não existe. Existe o hoje. Existe agora. A única coisa que a gente pode vivenciar é o agora. Como que você não vai ficar preocupada? Até porque, um outro ponto, o Senhor está conosco. Qualquer coisa que a gente venha enfrentar, venha passar, faz parte do nosso processo de aprendizado. Faz parte do caráter que está sendo transformado. Então, por que é que eu vou me preocupar? E eu não tô falando que é fichinha, tá? Não é fácil. Porque nós estamos imersas nesse sistema. Foram muitos anos aprendendo tudo errado, tudo distorcido. Então, até a gente arrancar essa mentalidade, tem um processo. Mas é continuar cultivando essa mentalidade. Cultivar todo dia, se alimentar do pão. Todo dia se alimentar das verdades do Senhor sobre nós e sobre quem Ele é. Entende? É um trabalho, é o nosso trabalho. Nos relacionarmos com o Pai, essa é a vida eterna. A vida eterna é para viver agora, conhecer o Pai, conhecer o Cristo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente confia, mais a gente descansa. Quanto mais a gente conhece, mais a gente confia, mais a gente descansa. Amém? Ai, meus amores, quero deixar aqui essa mensagem e que vocês possam realmente ser impactadas, permanecerem juntas aqui comigo e a gente vai sendo moldada para a glória do Senhor. E falando nisso, claro, quero deixar avisado que dia 20 de junho abro as inscrições para a nova turma do Clube A. E é só sobre isso. É só sobre cultivar essa mentalidade. Se tiver interesse, me manda uma mensagem. Dessa vez não entrará quem quiser. Vai passar por uma avaliação, porque precisa estar pronta, né? Tem gente que entra por afobação, ansiedade e nem tá pronta para aquilo. Então,
Enfim, mas depois eu vou explicando aos pouquinhos, tá bom? Eu fico por aqui, desfrute do lindo dia que o Senhor fez. E sim, é sempre um lindo dia, porque foi o Senhor que fez e tudo que Ele fez é muito bom, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.